Você crê nisso mesmo? Então dá mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Podeis tomar assento, irmãos. Pode tomar assento. Você é muito bem-vindo nesta noite. Que Deus fale aos nossos corações. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Amém? Abra a sua Bíblia, então, no livro de carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim, vamos ler até o versículo 15, tá bom? Diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Vocês, o 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Todos nós, o 15, vamos lá? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Então está aqui a palavra de Deus, já lemos, vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, eterno e santo Pai celestial, primeiramente somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos aqui, meu Deus, na Tua casa, meu Pai, nesta quarta-feira, quarta dos milagres, meu Deus. Eu creio que o Senhor tem um milagre para cada um de nós, ó Deus. Pai querido e Pai eterno, agora fala conosco, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós esperamos uma palavra do céu para nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, segundo o Teu querer, Senhor. É no Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Está feliz nesta noite? Amém? Estamos na casa de Deus, não é verdade? Então estamos felizes, né? O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que muitos estão assistindo pela internet, mas muitos também não vêm devido a diversas situações, não é verdade? Mas nós que estamos aqui somos felizes, amém? Então vamos lá, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu coloquei um tema aqui, vivendo o milagre da salvação. A coisa muito interessante na nossa vida e muito importante na nossa vida é a nossa salvação. E, na verdade, é um milagre a salvação. Porque muitos de vocês, muitos de nós, vivíamos num tempo que éramos trevas, éramos pessoas terríveis, eram pessoas sem rumo, sem direção, sem orientação, sem a paz de Deus, sem a fé em Deus, crítico de tudo, não é isso? E hoje Deus te trouxe, Deus te deu essa salvação, você foi transformado, você foi mudado. Muitos olham para você que conhecia você anteriormente e falam, esse rapaz mudou, essa mulher mudou, este jovem mudou, esta jovem mudou, e aí por diante. É assim ou não é, irmãos? Porque a salvação, ela é poderosa e ela mudou a nossa vida. Amém? Porque agora, depois da salvação, habita em nós o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, todo salvo em Cristo Jesus deve observar seus procedimentos e suas ações. Isto porque devem ser diferenciadas das demais pessoas que não conhecem a Cristo. Em Filipenses 2,12, a palavra de Deus nos ensina que devemos operai, diz a palavra, né? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Tem outras versões da Bíblia que falam assim, desenvolvei a vossa salvação.
E tem outra que diz assim: coloque em ação a sua salvação, tá? Então, e tudo foi com a ajuda de Deus, tá certo? Filipenses 2:13 fala: é Deus, é isso que diz aí? Porque Deus é o que opera em vós, o quê? Tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós. De nós mesmos, nós nem estaríamos aqui nesta noite, de nós mesmos. Mas Deus fez dentro do nosso coração o desejo de cultuar a Ele, de adorar a Ele, entendeu? De servir a Ele, de agradecer a Ele pela nossa salvação. Então Deus opera em nós o querer dEle, a vontade dEle. Amém? Você é grato a Deus por isso? Então, queridos irmãos, fala assim, olha, pois vivemos, eu que escrevi aqui, tá? Vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Portanto, temos que resplandecer como luzeiros neste mundo. Eu dividi aqui o meu pensamento com os irmãos nesta noite em 3 partes. A primeira parte é como que eu posso, viver a minha vida cristã demonstrando que eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Primeira coisa, está aqui no versículo de número 14, fala assim, olha, fazei o quê? Todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Murmurações. Murmurações são coisas que atrapalham o brilho do cristianismo, tira o desenvolvimento espiritual. Por isso não deve ser nomeado entre nós. Por exemplo, Moisés teve muito trabalho com os murmuradores. Muitos receberam castigo divino e muitos não entraram na terra prometida por causa das murmurações. Em 1 Coríntios 10:10, o apóstolo Paulo dá um alerta. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, queridos irmãos, murmuração é uma coisa que traz realmente assim um esfriamento espiritual. E toda vez que a gente murmura ou se queixa, alguém pode ouvir e aquele queixume, eu não sei se poderia falar queixume, ataca o nosso próximo também. Ele também começa a ficar queixoso também. Ele começa também a falar, é verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque essas coisas ruins pega nos outros também, entendeu? Pois bem, vigiando. Esse é um detalhe que nós temos que vigiar, e muitas vezes vigiar com a nossa língua, com a nossa boca, o que nós falamos, as nossas ações, tá bom? Então, isso daqui, para nós, a palavra de Deus está instruindo nós aqui que murmuração não é bom. Amém? Uma vez veio um irmão, acho que o pastor Rogério deve até lembrar, não sei se o pastor Rogério lembra, ele veio para dar um ensino para nós de estudo para grupos pequenos, e ele falou assim que ele fez um jejum de murmuração, para não murmurar. Não é fácil não, viu, irmãos? Experimenta você fazer um jejum de uma semana, falei, eu não vou murmurar. Não é fácil, é mais difícil do que o jejum mesmo normal, sabia? De você não comer arroz, feijão, tá? É difícil. E justamente nesta época eu trabalhava numa empresa que, olha, que desorganização. E eu não tinha jeito, irmãos, tinha que murmurar direto. Era uma luta, era uma batalha, mas eu fiz meu jejum e aquela semana eu não murmurei mesmo. Mas, irmãos, e é muito bom, tá? Não murmurar. Bom, o segundo ponto que eu queria meditar com os irmãos está no versículo de número 15. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus. Você pode continuar lendo aí para mim, irmãos? Inculpáveis. Resplandeceis. Ah, tá. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que nós temos que brilhar como estrelas, como astros.
neste mundo. Então, o que eu pensei de falar com os irmãos é o seguinte: nós temos que vigiar, mas nós temos que brilhar também neste mundo. Temos que brilhar. O brilho teu vai atrair pessoas para Cristo. O teu brilho vai atrair pessoas que estão lá no fundo do poço. Vai atrair colegas teus, vai atrair vizinhos teus. O teu brilho, o teu cristianismo, que conforme está a palavra aqui para nós, irmãos, ora, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Nós estamos vivendo no meio de uma geração perversa, corrompida, pessoas incrédulas, pessoas descrentes, pessoas críticas de tudo. Mas você pode brilhar no meio desta geração perversa. E Jesus falou, lá em Mateus capítulo de número 5, versículo 14, Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo. Que a vossa luz brilhe diante dos homens e eles vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então é este o papel do cristão, irmãos. Eu vou viver a minha salvação brilhando, demonstrando Cristo na minha vida, um representante de Cristo aqui na terra, um embaixador de Cristo aqui na terra. Então, queridos, e a Bíblia fala assim, ó, no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Amém. Aí o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 8 e 9, ele fala assim: andai como filhos da luz. Aí ele diz assim, olha, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Oh, irmãos, como é bom ter luz, hein? Quem segue a Jesus, ele tem a luz. Jesus falou assim, ó, se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você é salvo na pessoa bendita de Jesus, você é luz. Amém? Outra coisa, irmãos, brilhando, como que eu posso brilhar? Ser luz. Outro detalhe, para brilhar, tem que ser firme nos seus propósitos. Não recuar nos desafios da vida, nas lutas de cada dia, não recuar, mas enfrentar. Diz que a águia, quando vem a tempestade, ela enfrenta a tempestade, ultrapassa toda aquela poeira, aquela ventania, e ela vai lá no penhasco. De lá ela só fica vendo a tempestade passar. E o crente, o salvo, também pode ser comparado como uma águia. Ele tem que enfrentar a tempestade, mas sabendo que Deus está com ele, que o Senhor está na sua frente. Amém? Eu fico pensativo, se você virar a página da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa instrução. Filipenses capítulo de número 3 agora, versículo de número 12, diz assim, olha, eu fico admirado com o apóstolo Paulo, olha, capítulo 3, versículo 12, vamos todos nós, vamos ver se nós, não está pondo hoje na tela, né? Ó, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo, fala comigo, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Aí no versículo 13 ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado, mas uma coisa faço, fala, uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu faço o quê? Avançando para as que estão diante de mim. Outra vez, no verso 14, fala bem, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Firmeza nos propósitos, irmãos. O apóstolo Paulo, alguém poderia perguntar para ele assim: Paulo, você apanhou tanto, rapaz, já deram tantas chicotadas em você, já sofreu tanto, e agora você está preso. Mas ele fala assim: eu prossigo ainda, eu não paro. Irmãos amados, quantas vezes vem lutas e batalhas na nossa vida, mas você tem que dizer: não, eu vou prosseguir, eu vou andar, eu vou caminhar para frente, eu vou esquecer as coisas que para trás ficam e vou prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantas situações difíceis às vezes nós passamos, mas nesta noite eu quero dizer para você: prossegue avante. Ah, pastor, mas está tão difícil, mas está uma luta, mas está uma batalha, mas está uma dificuldade. O senhor não sabe como é que está a minha casa, o senhor não sabe como é que estão os meus parentes, o senhor não sabe como é que está a minha vida, o senhor não sabe como está, pastor. Mas eu quero te dizer: prossiga em frente, porque Deus vai te dar a vitória. Não olhe para trás. Porque tem muitas pessoas que ficam guardando mágoas lá de 1970. Né? Lá de 1800, não, 1800 não tem ninguém aqui, né? Mas guarda mágoa lá de trás. Ah, você lembra quando você fez isso? Eu não esqueço nunca. Não é assim? Isso daqui está guardado no meu coração. Irmãos, é assim mais ou menos. E fica com aquela mágoa, ele fica triste a vida inteira, mas o apóstolo fala assim: esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu persegui a igreja, mas agora eu sou servo de Deus e eu vou pregar a palavra de Deus. Eu prossigo para frente. Oh, irmãos, fiquei pensando. Nós temos que prosseguir, não podemos recuar. José, outro exemplo. Colocado lá na prisão, sem ter culpa, não é isso? Foi preso, ficou lá, mas um dia saiu de lá. Deus deu a oportunidade dele ser governador do Egito, não é isso? Mas a Bíblia fala assim, lá em Gênesis, olha para você ver, Gênesis 41, versículo de número 50, Gênesis 41, versículo número 51. Diz assim, verso 50. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o nome do primogênito como? Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou o quê? Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Irmãos, está pensando? Deus fez esquecer. E o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me as coisas que para trás ficam. Nasceu um, chamou Manassés. Deus me fez esquecer. Se perguntasse para José: José, você teria força para esquecer de toda a casa do seu pai, lá dos teus irmãos, toda a sua família? Ele poderia dizer assim: de minhas forças mesmo eu não tenho. Mas Deus me fez esquecer. Irmãos, é Deus que faz você esquecer, tirar as mágoas do teu coração. É Deus que faz esquecer, não é de você mesmo. Quando você coloca na mão de Deus, Deus é poderoso para fazer você esquecer. Aleluia. Aí nasceu o outro menino, ele falou assim: olha, vou colocar Efraim, porque Deus, de novo, me fez o quê? Agora, crescer. Tem que esquecer para crescer. Mas é Deus que faz esquecer
e é Deus que faz crescer. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, é Deus. Fala comigo, é Deus. Mais uma vez, é Deus. É Deus. Glória a Deus. É Deus que faz crescer, irmãos. É Deus que faz você esquecer e crescer. Como é que está a tua vida? Você fica lembrando muita coisa? Cuidado, que senão o teu brilho pode ficar fosco. Você tem que brilhar. Cristo Jesus é o teu brilho e Ele mora em você. Amém, queridos? Então são exemplos de firmeza, de propósitos que esses homens tiveram, tá? Por exemplo, Davi. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 17. Versículo 28 ao 32. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 28. Diz assim, olha. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Propósito, irmão. O irmão mais velho estava na guerra. Seu pai falou assim para Davi, Davi, vai ver como estão os seus irmãos lá na guerra. Leva esses queijos lá para o capitão. Entendeu? Leva. Irmãos, chegando lá, ele falou, este homem está afrontando os exércitos de Deus. Eu vou lutar contra esse homem, Deus vai me dar a vitória. O irmão dele, o mais velho, falou, o que você veio fazer aqui? Eu conheço a sua presunção. Você veio aqui só para ver a peleja. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no pasto? Desprezou Davi, irmãos. Só que a Bíblia diz assim, que desviou-se dele. Irmãos, quando alguém desprezar você, não fique triste. Siga em frente, porque Deus é maior, Deus está contigo para te ajudar. Foi desprezado por Eliabe, mas daí o rei ouviu a voz dele e falou assim, rapazinho, vem aqui. Aí ele deu uma palavra para o rei, irmãos, falando assim, olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa do Golias, o teu servo irá e pelejará com este filisteu. E vocês conhecem a história, e a vitória foi grande, e Deus foi exaltado, e o nome de Deus foi glorificado, e hoje, e Davi foi até lembrado, irmãos, no céu, quando Jesus disse, eu sou a geração e a raiz de Davi. E Eliabe, o irmão dele, nunca mais nem apareceu na Bíblia, não sei, só se a Bíblia de vocês tiver o Eliabe depois. A minha não tem, não aparece mais nada de Eliabe, não fala mais nada dele. Irmãos, brilha, tenha propósito firme, e Deus é contigo. Amém? A salvação é isso, irmão. Você é salvo, segure a tua salvação, proclame ela, e brilhe nesse mundo. Você é filho de Deus. Você é servo de Deus, é habitação do Espírito de Deus, é bênção de Deus na terra, você é iluminado por Deus, você é graça de Deus aqui na terra, é representante de Cristo aqui na terra. Levante a sua cabeça.
Outra coisa, irmãos, como eu posso viver o milagre da minha salvação? Orando. Fala comigo, vigiando, brilhando e orando. 3 coisas importantes. E aqui mesmo em Filipenses, Paulo fala, Filipenses 4, versículo de número 6, olha o que Paulo fala aí, Filipenses 4, 6. Acharam? Diz assim, ó. Tá lá, vamos lá, ler todo mundo junto? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E o próximo versículo, como é que diz? Que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Olha que coisa gloriosa, orando. Irmãos, orar é falar com Deus, é conversar com Deus, é ouvir Deus, entendeu? Orar é você ter intimidade com Deus, é você se jogar aos pés de Deus e dizer que você é dependente de Deus, que você precisa de Deus, e ter uma conversa com Deus, é expor para Deus. O salmista no Salmo 142, se puder pôr na tela para nós, fazendo um favor, ele diz lá que a oração eu expus, eu coloquei diante de Deus, Salmo 142, versículo 1 e 2, diz que ele expôs para Deus, 142, não é 42. Olha como é que diz lá, irmãos. Vamos todos nós juntos? Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. E o 2, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Oh, irmão, quando você clama a Deus, você está conversando com Deus, está expondo para Deus. Expõe para Deus que você vai obter a resposta. O apóstolo Paulo ainda fala assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Vai guardar o teu coração. Vai te dar entendimento, vai te dar sabedoria, vai controlar suas emoções, vai fazer você revigorado. Sabe por quê? Porque é a paz de Deus. Não é a paz do Dilson, não é a paz de outra pessoa, é a paz de Deus, irmãos. Porque você vai estar conversando com Deus. Você pode glorificar o Senhor? Vai controlar as emoções. Oh, irmãos, uma das coisas que está mexendo muito hoje na cabeça das pessoas são as emoções. É uma briguinha, é outra briga, é uma discussãozinha, é um negocinho qualquer que daqui a pouco já vira um transtorno e fica um fuá terrível, e muitas famílias estão sofrendo com isto, mas Deus não tem isto para nós, irmãos. Deus tem a paz para nossos corações. Deus tem a paz para nossa família. Deus tem bênção para nós, irmãos. É isso que Deus quer de nós, porque nós somos salvos. Amém? Temos que brilhar, temos que vigiar e temos que orar. Você pode glorificar a Deus? Este é o milagre da salvação. E você sabia que quando você ora, busca a Deus, você tem mais graça e mais paciência para lidar com situações difíceis da vida? Eu fiquei pensando. Pai do pródigo, do capítulo 15 de Lucas. O filho chega, pai, eu quero a parte da herança que me pertence. Você sabia que naquela época, um filho falar isso para o pai, era uma coisa terrível. Era a mesma coisa de chamar o pai assim, pai, eu quero que o senhor morra.
Desse jeito. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o pai repartiu com ele a herança, o menino foi embora, e quando o filho retorna, o pai não lança no seu rosto os pecados dele, não fala nada. O pai dá uma veste nova, o pai põe aliança, o pai põe alparcas, o pai faz uma festa, mata o bezerro cevado, o pai é perdoador. Eu fiquei pensando, a gente tem que ter a graça de Deus para ter a atitude daquele pai. E a graça e esse controle emocional você adquire, sabe como? Na oração. Na oração, é orando, orando. Você pode glorificar Deus, irmão? A oração traz maturidade espiritual, traz maturidade em todos os sentidos. Se você abrir lá em Filipenses de novo, para nós encerrar, Filipenses capítulo 4, versículo 11. (11, 12, 13). Vamos lá? Como que diz? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi o quê? A contentar-me com o que tenho. Contentar-me com o que tenho. Olha, sei o quê? Estar abatido. Sei o que mais? Também ter abundância. O que mais? Em toda maneira e em todas as coisas estou o quê? Instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter o quê? Abundância, como a padecer necessidade. Aí ele levanta a mão para o céu e fala o quê? Posso. Vamos bem alto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos de novo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos nos pôr em pé, irmãos. Aleluia. Você pode glorificar Deus. Você pode todas as coisas. Você é salvo na pessoa bendita de Jesus, irmão. Você é abençoado por Deus. Você é guardado por Deus, sustentado pelo Senhor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu quero perguntar, tem alguém aqui que quer se fortalecer em Deus, que sente assim, puxa vida, eu precisava mais da presença de Deus, eu preciso mais dessa graça, estou passando tanta luta, tanta dificuldade, estou vendo que eu estou sucumbindo. Tem alguém aqui? Vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração por você. Deus está aqui para te ajudar. Deus é o teu socorro. Hã? Tá todo mundo, tá tudo bem, né? Glória a Deus. Então vamos orar, então, agradecer ao Senhor. Amém, irmãos? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é bom e é fiel, meu Senhor. Quantos benefícios o Senhor tem nos dado, quanta bênção temos alcançado, Senhor. A tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, habita em nosso coração, quando buscamos a Ti. Ó Deus amado, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é fiel em todas as coisas, sempre tem nos amparado, tem nos guardado, tem nos sustentado, ó Deus. Pai querido e Pai eterno, nós queremos sim, Senhor, andar vigiando. Nós queremos sim, Senhor, brilhar neste mundo, ter firmes propósitos no Senhor. Nós queremos sim, Senhor, apregoar a Tua palavra, andar nos Teus caminhos, Senhor. Queremos, Senhor, orar e buscar a Tua face, Senhor, porquanto o Senhor é poderoso para nos dar a paz, ó Deus, que excede todo entendimento, e controlar todas as nossas emoções. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Aleluia.